Boa tarde, caros estudantes. Na aula de história de hoje, nós iremos tratar sobre a Europa na Antiguidade. O tema sobre a Europa na Antiguidade, ele já é, de certa forma, bastante reconhecido, em grande parte por conta de duas grandes civilizações que prosperaram nesse continente nesse período, a grega e a romana. No entanto, embora essas duas civilizações, como nós veremos posteriormente, tenham sido a base da cultura ocidental, elas não foram as únicas civilizações que existiram na Europa antiga. Então, antes de introduzir sobre a chamada Antiguidade Clássica, que diz respeito à Grécia e Roma, nessa aula, então, nós iremos tratar sobre outros povos europeus que viveram na Antiguidade e que, inclusive, conviveram com gregos e romanos. Então, para pensar sobre a Europa na Antiguidade, nós devemos ter em vista que, apesar da Europa ser um continente relativamente pequeno, territorialmente falando, comparado com a Ásia, a África ou mesmo o continente americano, que nós já trabalhamos, ela foi o lar de diferentes culturas e diferentes povos que a longo prazo, depois de várias invasões, conquistas e também misturas, vão originar as nações europeias modernas. Então, para começar com esse tema, nós podemos começar tratando da Europa no período neolítico. O período neolítico europeu, ele é bastante característico, né? Lembrando, o neolítico é o período em que nós temos a revolução agrícola e com isso nós teremos também o surgimento dos primeiros assentamentos urbanos. No caso europeu, nós já vamos ter por volta de 7.000, 8.000 a.C. alguns assentamentos e há evidências de lavouras no sudoeste da Europa por volta de 6.000 a.C., que vão se espalhar por todo o mar Mediterrâneo já em 5.000 a.C., sendo que a domesticação de animais ela também ocorrerá entre 5.000 e 4.000 a.C. na maior parte do continente europeu. Então, o que nós podemos tratar inicialmente sobre esse período da história europeia? Nós podemos tratar dois grandes campos, né, dois locais onde nós teremos o florescimento de diversas culturas que irão originar várias das civilizações europeias. Então, primeiramente, nós teremos na Europa Ocidental as chamadas culturas megalíticas, que nós iremos ver em breve. Enquanto na Europa Oriental, principalmente no sudeste europeu, nos Balcãs, às margens dos rios Danúbio, nós teremos também o desenvolvimento de várias culturas de cerâmica. Então, para se ter uma noção, um dos primeiros assentamentos que nós teremos na Europa antiga será o chamado assentamento de Lepenski-Vir, às margens do rio Danúbio, aproximadamente onde seria a atual Sérvia. Ele data mais de 8.000 anos, né? Ele se desenvolveu entre 6 e 5.000 anos antes de Cristo e que também desenvolveu um elaborado sistema econômico e social. A cultura de Lepenski-Vir ela já manuseava uma série de objetos, né, como ferramentas de pedra e de osso, e também havia vários lares e objetos religiosos com esculturas feitas de pedra, né? Então, é uma das primeiras civilizações neolíticas que nós temos na Europa nesse primeiro momento. Inclusive, né, essa região de Lepenski-Vir, ela evidencia uma transição da forma de vida de caçadores-coletores, né, forma de vida nômade, para o Neolítico. Inclusive, né, algumas das primeiras obras de pedra, né, obras de arte europeias, né, arte religiosa, sobretudo, nós encontramos lá e elas têm um paralelo, inclusive, muito grande com aquelas encontradas na caverna de Willendorf, né, na Áustria, né, onde ficou conhecida a Vênus de Willendorf, que já dataria de mais anteriormente, né, no Paleolítico mesmo, e o que pode indicar alguma proximidade cultural entre esses dois locais. Depois, nós iremos ter o surgimento da chamada cultura de Starchevo.
por volta de 6.000 a.C. até 4.500 a.C., quando essa cultura desaparece. A cultura de Startchevo, ela provavelmente teria uma origem não indo-europeia e que apenas se assentou na área no chamado período calcolítico ou eneolítico. O período calcolítico ou eneolítico diz respeito à idade do cobre, né? A idade do cobre. Então, o período de transição entre o neolítico e a idade do bronze, quando o ser humano ele já passa a manusear o cobre para a elaboração de ferramentas. E posteriormente à cultura de Startchevo, nós teremos a cultura Vintia. Cultura Vintia que se propagou por uma grande área no Balcãs Central. E no caso, a cultura Vintia, ela também é bastante enigmática, ela é posterior à de Startchevo, né, de 5.700 antes de Cristo até mais ou menos cerca de 4.500 antes de Cristo também. Ela teria convivido com a cultura de Startchevo e ela também tem uma série de vestígios de uma sociedade pré-histórica que possuía um comportamento ritual. Na cultura de Vintia, nós encontramos uma série de instrumentos feitos de cerâmica, feitos também de pedra, além do fato de uma série de símbolos ritualísticos que podem inclusive indicar um protossistema de escrita, ou seja, uma série de símbolos gráficos que podem ter originado algum sistema de escrita. Não há consenso entre arqueólogos e historiadores a respeito da cultura Vintia ter elaborado um sistema de escrita, ou se são apenas símbolos rituais, né? Mas, de qualquer forma, existe muita investigação a respeito disso. E caso isso seja confirmado, a escrita da cultura de Vintia, né, esses símbolos da cultura de Vintia, se forem confirmados como um símbolo escrito, eles seriam considerados a escrita mais antiga do mundo. Depois também, ainda na região do Danúbio, nós iremos ter, por volta de 3.600 a.C., a cultura Baden, né? A cultura Baden também ela se desenvolveu na produção de cerâmica, inclusive é considerada a cultura Baden, né? Que se propagou pelo que seria atuais República Tcheca, Hungria, Polônia, Eslováquia, Sérvia, Romênia e Áustria, também seria a primeira a ter feito taças e copos, além também de ter sido uma das primeiras sociedades europeias que fabricava álcool, né? Então fabricava bebidas alcoólicas. Até curioso pensar também que é justamente nessa região do Danúbio que nós vamos ter as primeiras extrações de minério de cobre também, né? Inclusive afirma-se que a cultura Vintia, embora não seja consensual, né? Muitos afirmam que a cultura Vintia, ela que teria sido a primeira cultura europeia a extrair minério de cobre para a realização de ferramentas, né? Isso antes do que nós chamamos de eneolítico ou calcolítico, que seria a chamada Idade do Cobre. Já a cultura de Baden, ela já floresce inserida na chamada Idade do Cobre. Também na Europa Oriental, nós vamos encontrar o que se chama de Urheimat. Urheimat é um termo linguístico que denota a origem dos chamados povos indo-europeus. Os povos indo-europeus é um conjunto de povos que compartilhavam um determinado tronco linguístico, o tronco linguístico indo-europeu, que depois ele vai se propagar tanto pela Europa como também por regiões da Ásia, dando origem às línguas indo-europeias, que compreendem não apenas as línguas europeias, a maior parte, nem todas as línguas europeias são indo-europeias, tipo o húngaro ou o finlandês, por exemplo, não são considerados línguas indo-europeias, como também as chamadas línguas iranianas e algumas línguas da Índia também. Não existe também um consenso sobre a origem do povo indo-europeu, né, ou sobre onde se localizaria a chamada Urheimat, né, Urheimat que seria o local
onde as culturas indo-europeias teriam surgido. Existem várias hipóteses no caso, né? Então, por exemplo, existe uma hipótese que fala que os povos indo-europeus eles teriam surgido na Anatólia, na Turquia, tem a hipótese de que eles teriam surgido na Armênia, no Cáucaso, e até mesmo uma hipótese de que eles teriam surgido da Índia. No entanto, uma das hipóteses mais aceitas sobre a Ur-Haymat é a chamada hipótese Kurgan. A hipótese Kurgan, ela diz respeito ao fato de os povos indo-europeus terem origem na região sul da Rússia, mais ou menos próxima do Cáucaso, e que de lá eles teriam migrado para o Cáucaso e para o Irã, e de lá elas teriam se dividido, né? Elas teriam migrado, os povos indo-europeus teriam migrado para o oeste, se mesclando com os povos europeus, dando origem às várias línguas indo-europeias e, ao mesmo tempo, migrado para o leste, em direção à Índia, onde eles teriam subjugado as civilizações harapianas e instituído o sistema védico na Índia, com o idioma sânscrito, né, que era usado para fins rituais, além também de terem instituído a religião hinduísta e o sistema de castas. Tanto que, inclusive, um dos nomes, né, que se dá a esses antecessores dos povos indo-europeus, um dos nomes pelos quais eles eram conhecidos, era justamente arianos, né? Arianos, que em sânscrito significa nobre, né? Já que quando eles invadem as cidades indianas, eles acabam se estabelecendo como uma elite nessas cidades. Depois, é claro, né, esse termo ele acabou sendo muito corrompido pelas teorias racistas e racialistas do século XIX e também pelo nazismo, né, que acabou presumindo que a cultura ariana era a ideia de uma cultura europeia original que não se mesclou com outros povos, né? Ou seja, uma cultura de puro sangue, podemos dizer dessa forma. Embora não há nenhuma evidência histórica disso, muito pelo contrário, pelas evidências que nós temos, os povos indo-europeus, eles migraram tanto para a Índia quanto para a Europa e se mesclaram com os povos locais. Isso ainda na pré-história, né? Isso ainda por volta do 5º ao 3º milênio antes de Cristo, nós temos essa grande migração indo-europeia. Então, ainda não se sabe exatamente qual que seria a origem dos indo-europeus, né? A chamada Ur-Heimat, né? Ou antiga terra natal em alemão, né? No entanto, a mais provável, né, a que é mais possível das teorias seria essa hipótese Kurgan, né, que afirma que eles teriam partido do sul da Rússia e da Ucrânia e então se difundido pelo Irã, tanto pelo continente europeu como também na região da Índia, né, que seria a origem dos povos indo-europeus. No caso ocidental, na Europa Ocidental, nós teremos também uma série de culturas que são também conhecidas muitas vezes como cultura tumular, né? As culturas tumulares, elas são características, como o nome sugere, pelos túmulos que eles construíram, né, durante esse período. Então, no caso da cultura tumular, nós vamos ter, por exemplo, a chamada Aldeia de Pedra em Scarabrai, construída nas ilhas Orkney. Nós iremos também ter fileiras de pedras megalíticas construídos na Europa Ocidental por volta de 3000 a.C. Nós teremos também uma série de cemitérios e grandes necrópolis que foram fundadas nas Ilhas Britânicas e também no resto da Europa Ocidental entre 4 e 3000 antes de Cristo, né, que são tumbas megalíticas, né? Acredita-se que essa sociedade tumular, ela vai dar origem posteriormente à chamada cultura dos menires, ou cultura megalítica europeia, isso já na Idade do Bronze, né? Na Idade do Bronze, nós teremos em várias regiões da Europa Ocidental o estabelecimento dos chamados menires. Os menires, o que são os menires especificamente? Os menires são grandes colunas de pedra que tinham muitas vezes um fim ritual
e também um fim talvez para a localização. Ainda não se sabe exatamente qual que era a total finalidade dos menires, mas acredita-se que eles possuíam uma finalidade religiosa, embora não somente, né? Então, os menires, né, que se propagam por toda a Europa Ocidental, já na época da Idade do Bronze, eles inclusive, o alinhamento deles, as características deles poderiam indicar o tipo de culto a que eles eram servidos. Então, por exemplo, quando havia um menir, uma coluna de pedra isolada, era considerado um culto de fecundidade. Quando você tinha também um menir isolado, ele poderia ser um marco territorial também. Quando tinha vários menires em linhas, alinhados, eles poderiam servir também como orientação astronômica e orientação de local. Já os menires em círculo, eles seriam considerados santuários religiosos. Nós encontramos muitos menires na Europa, né, muitos vestígios desses menires na Europa antiga. Os mais famosos deles são os menires de Karnak, na França, mas o mais conhecido é o Stonehenge, na Inglaterra. O Stonehenge, ele teria sido construído por povos que habitavam as Ilhas Britânicas mais ou menos por volta da Idade do Bronze, e até hoje a sua função é um mistério, né? Sobretudo também porque as pedras encontradas no Stonehenge, elas não são locais, ou seja, elas foram transportadas de um lugar bastante distante, mais ou menos parecido com as pirâmides do Egito, e elas foram alinhadas em círculo, né? O encontro de ossadas naquela região indica que servia também como um cemitério antigo. Também, né, o fato de terem encontrado objetos ritualísticos indica que lá era utilizado para fins rituais. Além disso, há muita crença também de que o Stonehenge ele tinha uma função astronômica, podendo inclusive servir como uma forma de relógio solar pré-histórico. Além também, e uma das descobertas mais interessantes sobre o Stonehenge é que ele tinha uma finalidade musical. Não só pelo fato de terem encontrado alguns instrumentos musicais próximos ao Stonehenge, como também o fato de que algumas pedras elas produzem um som forte, né? Então, quando você bate nas pedras com um instrumento de percussão, elas produzem um som bastante alto. Além do mais, a forma como o círculo está alinhado, ele consegue controlar a propagação do som, mais ou menos como os grandes auditórios de show de teatro e de música fazem hoje. Então, provavelmente também no Stonehenge eram realizadas práticas musicais, provavelmente vinculadas com questões rituais também, e a pedra ela teria a finalidade justamente de controlar a reverberação do som que era produzido nesse primeiro momento. Então, o Stonehenge, né, acredita-se que ele teria sido iniciado em 2800, mas só por volta de 2800 a.C., mas só por volta de 2000 a.C. que ele teria sido concluído, né? Lembrando, a Idade do Bronze na Europa, ela teria mais ou menos início por volta de 2500 a.C., né? O bronze, como nós vimos anteriormente, ele foi descoberto acidentalmente, quando foi misturado estanho com cobre e fervido. Aí surgiu o bronze, que era mais duradouro do que o cobre, né? Aí, no caso, nós temos o início da Idade do Bronze na Europa, né? Então, na Europa Ocidental, a Idade do Bronze ela foi bastante caracterizada por essas culturas megalíticas, né? Então, por essas grandes colunas de pedra que nós iremos encontrar em várias regiões da Europa Ocidental. Já tratando da Idade do Bronze europeia, nós iremos lidar com uma série de povos e uma série de civilizações que vão prosperar na Europa nesse primeiro momento. Então, entre as civilizações que nós podemos elencar, né, que vão florescer na Europa durante a Idade do Bronze, uma das mais conhecidas é a chamada civilização minoica, né? A civilização minoica ela surgiu na ilha de Creta, no mar Mediterrâneo. E acredita-se que a civilização minoica ela teria tido início mais ou menos por volta de
3000 a.C. e teria durado até o século XV a.C. A ilha de Creta ela é bastante característica porque ela não era uma civilização hidráulica, diferentemente das suas contemporâneas, o Egito e a Babilônia. Muito pelo contrário, a ilha de Creta carece de rios. E assim como os fenícios, os cretenses também eles se desenvolveram bastante no comércio. Eles navegaram por todo o mar Mediterrâneo, estabelecendo várias colônias comerciais pelo mar Mediterrâneo, né? Na antiga Grécia, na Turquia, norte da África, até mesmo no sul da Itália. Nós vamos ter vários entrepostos comerciais da ilha de Creta. A ilha de Creta, no caso, ela era uma talassocracia, no qual o poder era baseado no controle marítimo. E nessas trocas comerciais que eles faziam, eles teriam influenciado culturalmente vários povos do mar Mediterrâneo. No entanto, a ilha de Creta ela vai ter o seu fim mais ou menos a partir do século XV a.C. por conta de uma série de incidentes catastróficos que vão levar à crise da ilha de Creta, né? Entre os principais incidentes que nós iremos ter, nós teremos a chamada erupção do Tera, né, a erupção do vulcão Tera, isso mais ou menos por volta de 1600 a.C. Esse vulcão entrou em erupção, destruindo boa parte da estrutura e matando várias pessoas na ilha de Creta. O estrondo da erupção do Tera foi tão intenso que até povos do continente perceberam os tremores causados pela erupção vulcânica do Tera. Posteriormente, vários conflitos internos, além de invasões. A ilha de Creta ela vai sofrer diversas invasões. Acredita-se que ela será atacada pelos chamados povos do mar, né, que nós iremos falar melhor posteriormente, e depois enfraquecida ela vai ser subjugada por uma outra grande civilização que também vai contribuir para a origem da cultura grega, a civilização micênica. No caso, só para constar, a ilha de Creta, ela tinha várias características bem peculiares. Então, para citar alguns exemplos, o reino de Creta ele teria seu apogeu com um lendário rei Minos. Embora seja um personagem lendário, acredita-se que ele teria existido de verdade, mas não como as histórias da mitologia, né? Afinal, o rei Minos, na mitologia grega, é o pai do Minotauro, no caso, né? O monstro que tem cabeça de touro e corpo de ser humano. E durante o período do rei Minos, a sede da ilha de Creta era a cidade de Knossos, né? Então, eles se baseavam principalmente no comércio, né? Exportavam azeite, objetos de cerâmica, joias, lã e objetos de metal. Eles também tinham um sistema de escrita que foi reconhecido num disco chamado Disco de Festo, que era uma escrita hieroglífica que até hoje não foi totalmente decifrada. E também era uma sociedade politeísta, então acreditava em vários deuses, inclusive uma parte da religião cretense influencia a religião grega. Só que uma característica da religião cretense é que o principal deus era uma deusa, né? A chamada grande deusa, né? Que representava a fertilidade, a agricultura, ou entre outras coisas relacionadas. Então, né, isso também pode indicar que a mulher ela tinha um grande papel político e social na ilha de Creta nesse primeiro momento. Já a civilização micênica, ela é fundada pelos aqueus na chamada Hélade, né, que é a Grécia continental. Os aqueus estabelecem a cidade de Micenas. É uma cidade que também prospera bastante por muito tempo, e com o vácuo de poder que se estabelece na ilha de Creta, a Micenas invade e conquista a ilha de Creta, dando origem à chamada cultura creto-micênica. A cultura creto-micênica é o embrião da cultura grega antiga. Então, o idioma, o alfabeto, as práticas culturais, a religião, né, a organização social, vários aspectos da cultura grega que nós iremos ver, eles têm origem na fusão dessas duas civilizações, a civilização da ilha de Creta, ou civilização minoica, e a civilização da cidade de Micenas, né? A partir da fusão delas é que nós iremos ter o surgimento da chamada civilização grega. Além dessas duas civilizações, né, na região da Ásia Menor, na atual Turquia,
Outra civilização que prosperou bastante na Idade do Bronze foi o chamado Império Hitita. O Império Hitita, no caso, se localizava na Anatólia, na Turquia, e ele teria origem indo-europeia. Então ele teria sido, o povo hitita, ele teria sido decorrente das migrações indo-europeias que nós vimos agora há pouco. E o Império Hitita, no caso, ele formou um poderoso império na Anatólia que chegou a ocupar inclusive a região do Levante posteriormente, que tinha sede na cidade de Hattusa ou Hattusha. No que diz respeito às características centrais da cultura hitita, eles domesticavam o cavalo, eles eram grandes cavaleiros, inclusive até afirma-se que os cavalos eram tratados como seres divinos para os hititas, recebendo inclusive tratamento especial. Então eram cavaleiros principalmente, eles manuseavam o bronze e também ferramentas de pedra, construindo grandes muralhas e grandes edificações. Também outra característica dos hititas é que eles eram bastante expansionistas e tinham um exército bem numeroso, a ponto de confrontar o novo Império Egípcio, na chamada Batalha de Kadesh, no Levante. Na Batalha de Kadesh, como eu já havia mencionado anteriormente para vocês, foi uma batalha entre dois grandes impérios, o Império Hitita e o novo Império Egípcio, que terminou num empate, né, e que é lembrada pelo primeiro acordo de paz ou primeiro acordo diplomático internacional. Como nem os hititas nem os egípcios conseguiram vencer a Batalha de Kadesh, eles acabaram assinando um acordo de paz, o que teria sido o primeiro da história. E no campo da legislação, os hititas eles tinham uma legislação escrita própria, né? Eles tinham um sistema de escrita que era bem próximo do cuneiforme mesopotâmico, embora relativamente diferente. É uma escrita bem pictográfica, no caso, né? E os hititas eles também tinham um código de leis, né, que era caracterizado para gerenciar assuntos como propriedade, como organização social, casamento, entre outras coisas. No entanto, as leis hititas elas eram um pouco mais flexíveis do que as leis de Talião ou o Código de Hammurabi, né? Já que, por exemplo, enquanto o Código de Hammurabi da Babilônia presumia penas severas para crime, no caso dos hititas, a maioria dos crimes eram perdoados com reparação, muitas vezes econômica, a partir da doação de alimentos, de gado, entre outras coisas. No entanto, havia a pena de morte para situações específicas, como a prática de bestialismo, que era tabu sexual, né? A violação de tabus sexuais, lesa majestade, que é ameaçar o rei ou a família real, ou atentar contra o rei ou a família real, e o estupro também era punido com a execução. Pena de morte, ela não costumava ser usada com tanta frequência entre os hititas. Os hititas eles também terão fim com uma série de invasões dos chamados povos do mar, além também de conflitos internos e problemas climáticos que vão levar as cidades hititas a ser abandonadas. O colapso da civilização creto-micênica, assim como da civilização hitita, e que corresponde também ao fim de vários impérios do Levante e mesmo do Egito, ele é caracterizado historicamente como o período chamado de colapso da Idade do Bronze. O colapso da Idade do Bronze, ele teria início mais ou menos por volta de 1200 a.C. e ele é caracterizado por uma série de incidentes catastróficos no Mediterrâneo e também na Ásia Ocidental, no qual nós teremos uma série de invasões de diversos povos, problemas ambientais como erupções vulcânicas e terremotos, além também de guerras civis e epidemias, que vão levar à destruição de vários dos grandes impérios da antiguidade. Então, para citar alguns exemplos, né, nós vamos ter a erupção do Tera, né, que vai acabar enfraquecendo fortemente a civilização de Creta, e nós teremos também as invasões dos povos do mar, né? O que seriam os povos do mar? Os povos do mar até hoje eles são um grande mistério para a maioria dos historiadores. Não se sabe muito sobre a origem deles, sobre qual que era a terra natal deles, quem eram eles, entre outras coisas. Os poucos documentos que registram os povos do mar foram relatados pelos egípcios, que sofreram bastante com a invasão desses povos no final do Novo Império, mas eles eram uma confederação de marinheiros que atacou várias das grandes cidades da antiguidade na Era do Bronze. Então eles teriam atacado Hattusa no Império Hitita, teriam atacado Ugarite, teriam atacado as cidades fenícias, teriam atacado também algumas regiões da Grécia e o
Egito também, né? Alguns falam que eles não eram um povo específico, né? Mas que eles eram vários membros de vários povos diferentes que viviam de pirataria no mar Mediterrâneo. Alguns falam que eram mercenários e soldados renegados, né? Que acabaram perdendo suas funções com a destruição de suas civilizações por conta dos incidentes ambientais e climáticos, e que se uniram e praticaram saques e invasões no mar Mediterrâneo no final do segundo milênio antes de Cristo, né? Então, nesse momento, né, nós vamos ter a invasão dos chamados povos do mar. Ao mesmo tempo, na Grécia, a civilização micênica ela vai ser destruída pelos chamados dórios, um povo também de origem indo-europeia que vai atacar a Grécia, né? Só lembrando também, a Grécia, depois dos aqueus, que fundaram Micenas, outros povos indo-europeus migraram e ocuparam a Grécia, formando pequenas comunidades, sobretudo os jônios e os eólios. Depois vieram os chamados dórios, né? Os dórios, eles eram militaristas, inclusive os espartanos se consideravam descendentes dos dórios. Eles teriam realizado uma invasão em massa na Grécia que levou à destruição de Micenas e levou à chamada primeira diáspora, quando várias comunidades da Grécia Antiga migram para as ilhas gregas por conta das invasões dórias, né? Então, essa série de incidentes que vai acontecer ao longo do mar Mediterrâneo vai ser o chamado colapso da Idade do Bronze. Nesse momento, então, os grandes impérios da antiguidade começam a se esfacelar. O Egito, a Babilônia, o Império Hitita, a Creta, Micenas, entre tantos outros, começam a se esfacelar. E com isso, né, se estabelece uma Idade das Trevas na Europa mediterrânea, né? Uma idade das trevas em que sentido? Né? Num sentido de que por conta dos grandes deslocamentos, das grandes migrações, a alfabetização reduziu bastante, então há pouquíssimos documentos escritos sobre esse período, que fazem justamente esse período ser bastante obscuro. Não se tem ainda muito conhecimento sobre o que ocorreu nessa época, além também do fato, né, de que a produção de cerâmicas, objetos metálicos, elas teriam cessado durante esse momento por conta das constantes migrações decorrentes dessas invasões e desses problemas que ocorreram pelo Mar Mediterrâneo e Ásia Ocidental nesse primeiro momento. Depois que as coisas se estabilizam na região do Mar Mediterrâneo, nós vamos ter o surgimento da Idade do Ferro, né? Então, após a Idade do Bronze, nós temos a Idade do Ferro, que pode variar entre 1000 e 1500 a.C., dependendo da localização. Nesse momento, né, com o colapso das civilizações antigas, outras civilizações vão se estabelecendo nessa região, né? Então, no caso europeu, nós teremos principalmente uma civilização que vai florescer durante mais ou menos 1200 a.C., será os povos celtas, né? Os povos celtas, eles ocuparam rapidamente quase todo o continente europeu em pouquíssimos séculos. Acredita-se que eles eram originários da Europa Central, a chamada Hallstatt, que seria a terra natal dos celtas. E eles já manuseavam o ferro nesse primeiro momento, o que inclusive possibilitou a eles fazer armas melhores para ocupar outras terras. Os celtas acabaram originando vários grupos, como os bretões nas Ilhas Britânicas, os gauleses, os escotos, eburões, os belgas, gálatas, trinovantes, caledônios, entre tantos outros povos que vão ocupar a Europa anteriormente aos romanos. Eles eram cavaleiros também, eles eram um povo de cavaleiros, dominava o ferro, eles eram indo-europeus, né? Eles eram pertencentes ao ramo dos indo-europeus. E eles se organizavam em tribos com base no sistema de clã, né, que eram famílias aparentadas que partilhavam um núcleo de terras comuns, né? E também acredita-se que algumas sociedades celtas chegaram a se estratificar bastante com a presença de lideranças tipo reis e nobres, além também de homens livres e servos, e também com a expansão refugiados e escravos, tendo também uma classe média de
artesãos. A religião celta, ela era uma mistura do animismo, ou seja, o culto a forças sobrenaturais da natureza com politeísmo. Cada povo celta, no caso, acabava tendo seu panteão, mas eles tinham algumas características em comum. Então eles acreditavam em diversos deuses, como Dagda, que foi um importante deus na mitologia irlandesa, Morrigan, a deusa da guerra, né? Entre tantas outras. E uma figura de grande importância na cultura celta era a figura dos druidas, né? Os druidas, eles eram anciãos que detinham o conhecimento. A cultura celta, ela era ágrafa, ou seja, eles não possuíam escrita. Só por volta de 400 depois de Cristo, os celtas iriam desenvolver um sistema próprio de escrita, que é a escrita Ogham, que é o chamado alfabeto das árvores. Só muito posteriormente eles iriam desenvolver esse sistema de escrita. Então o druida, ele era também, além de um feiticeiro, além de ser um xamã que negociava com os deuses e com os espíritos da natureza, ele também era o portador da memória, da tradição, ele passava oralmente o conhecimento para as gerações seguintes. Existe até uma anedota que diz, né, que os romanos, eles dominavam a escrita e registravam tudo por escrito, e que os celtas zombavam dos romanos, dizendo que os romanos tinham uma memória fraca, já que os celtas não dominavam a escrita, mas conseguiam lembrar das coisas. Já os romanos, eles teriam necessidade de registrar tudo por escrito. Também acredita-se que em alguns momentos eles faziam sacrifícios humanos, né? Um dos mais lembrados dos sacrifícios celtas era colocar várias pessoas que seriam sacrificadas dentro de uma grande estátua de madeira e incinerá-la, né? Isso principalmente nas celebrações de colheita, isso se tornava comum em algumas culturas. E também, né, acredita-se que a mulher, ela tinha bastante importância social e política nas sociedades celtas. Os celtas, no caso, eles vão sofrer duas grandes invasões. A primeira serão as invasões dos povos germânicos, né? Os povos germânicos eram um povo indo-europeu que vão se estabelecer nas terras a leste do rio Reno, né? Eles que serão os que os romanos chamarão de bárbaros posteriormente, né? Posteriormente nós falaremos melhor sobre os germânicos. Então, são um conjunto de povos indo-europeus que vão dominar toda a área até o rio Reno. E lá eles vão originar vários povos, como os ângulos, os saxões, os francos, os godos, os povos nórdicos também, entre outros exemplos. E depois os romanos, eles acabam ou aculturando, assimilando os celtas, ou expulsando os celtas para as beiradas da Europa. Tanto que o último grande refúgio dos celtas foi justamente as Ilhas Britânicas, onde eles teriam se mantido por mais tempo. E inclusive irlandeses, escoceses e galeses se consideram descendentes diretos dos celtas. Outro povo também que vai ter um grande impacto na Europa nesse primeiro momento são os povos iberos ou ibéricos, que habitou a Península Ibérica na Antiguidade, né? No caso, eles provavelmente não eram indo-europeus e alguns acreditam que eles seriam inclusive descendentes das chamadas culturas dos menires. Então, os povos lá que construíram grandes colunas de pedra no final do Neolítico e na Idade do Bronze, eles teriam originado os iberos. Não se sabe muito sobre a origem deles, mas existem várias teorias no caso, né? Entre as teorias sobre a origem dos ibéricos, afirma-se então que eles seriam os habitantes originais da Europa Ocidental, sucessores da cultura dos menires. Em outra, afirma-se que eles teriam origem na região do Cáucaso e que teriam migrado no final do Neolítico para a Península Ibérica, e outra, inclusive, afirma que eles seriam originários do norte da África, mas nenhuma foi comprovada. Os iberos, eles ficaram por bastante tempo, até a época romana, eles ocupavam a Península Ibérica. E, no caso, né, eles inclusive acabaram desenvolvendo posteriormente um sistema de escrita que tinha 28 sílabas e caracteres alfabéticos, que eram derivados dos fenícios, que ocuparam o sul da Espanha, né, e também do grego, com quem eles tiveram contato. No campo da religião dos ibéricos, acredita-se que
eles tinham uma religião animista que venerava espíritos animais, assim como cultos ancestrais. No entanto, com a influência dos fenícios, de Cartago, assim também como da cultura grega e depois da romana, eles passaram a adotar tradições religiosas desses outros povos estrangeiros. Durante as invasões celtas, acredita-se que os celtas teriam se mesclado com os iberos na Península Ibérica, formando os chamados celtiberos, né? Então, os celtiberos, eles acabaram ocupando a Península Ibérica até os romanos anexarem totalmente a região da Península Ibérica, o que foi uma campanha bem longa, né? Foi uma campanha que durou, inclusive, mais de 200 anos para a conquista total da Península Ibérica por parte dos romanos. Então, esses seriam os iberos. No sudeste europeu, nós teremos dois povos também que são bastante característicos, né, que são as sociedades trácias. Né? Os trácios eram um povo também de origem indo-europeia que habitou a região das atuais Bulgária, Romênia, Moldávia, Grécia e Turquia, além de parte da Sérvia e da Macedônia. Né? Os trácios, eles eram divididos em várias tribos. No entanto, a mais famosa das tribos trácias foi a Dácia, né, que inclusive vai confrontar os romanos até ser anexada totalmente. No caso, inclusive, Heródoto falou que os trácios eram o segundo povo mais numeroso do mundo conhecido e que se eles não fossem desunidos, né, se eles não fossem divididos em tribo, eles seriam o mais poderoso. E também acredita-se que eles teriam lutado ao lado dos troianos na Guerra de Troia. Além do mais, os trácios eles teriam oferecido muito para a cultura grega. Afirma-se que o deus Dionísio, o deus do vinho e das festas dos gregos, teria origem trácia. Já os ilírios, que é o segundo povo do sudeste europeu, os ilírios, eles habitaram a costa do mar Adriático. Eles eram um povo indo-europeu também, né, que habitou da região do Épiro até a Panônia, que seria a atual Hungria, e eles teriam se estabelecido lá por volta de 1000 a.C., né? Mais ou menos no fim da Idade do Bronze e começo da Idade do Ferro. Os ilírios também eram um conjunto de tribos, não havia unidade entre eles. Eles falavam um idioma bem próprio, né? Inclusive até afirma-se que os atuais albaneses afirmam que eles são descendentes diretos dos ilírios, mas não existe nenhuma evidência concreta disso. Os ilírios, então, eles teriam prosperado nessa região. Eles chegaram, inclusive, a dominar algumas porções da Península Itálica. No entanto, por volta do século III a.C., eles teriam começado a praticar pirataria no Mar Adriático, preocupando tanto romanos quanto cartaginenses. Então, os romanos eles teriam enviado um embaixador para as tribos ilírias, para tentar negociar um tratado comercial. No entanto, a líder dos ilírios, a rainha Teuta, ela se sentiu ofendida com o envio do embaixador e o assassinou, começando as chamadas Guerras Ilíricas, que foram 2 campanhas romanas que levaram à conquista da Ilíria pelos romanos por volta de 200 a.C., né, que a Ilíria acaba sendo anexada como província por parte dos romanos. No campo religioso, acreditava-se que os trácios, no caso, eles tinham uma religião própria com culto às almoxes, né? As almoxes não se sabe quem foi exatamente, né? Alguns acreditam que teria sido um filósofo ou um profeta, mas que muitas vezes na religião trácia era considerado um deus encarnado que realizava atos miraculosos. Então, a religião de Zalmoxis que teria predominado na Trácia, mas que depois acabou recebendo forte influência da religião grega também. Já na Europa Oriental, né, no que seria as atuais Ucrânia, Rússia, Bielorrússia, entre tantos outros, nós vamos ter principalmente o domínio dos chamados citas e dos sármatas, né? Os citas e os sármatas. Os citas, no caso, eles eram um povo de origem iraniana, mais ou menos similar aos persas, e que dominaram uma boa parte da região da Ásia Central. Eles se expandiram por toda aquela região da Ásia Central até o leste europeu.
E acredita-se que eles tinham uma religião, né, que era chamada heptade, né? O que seria a religião da heptade ou heptádica? É a religião de 7 deuses. Acreditava-se que os citas, eles cultuavam 7 deuses relacionados a forças da natureza e que depois foram inclusive associados aos deuses gregos. Outra característica também é que afirma-se que os citas teriam inspirado a lenda das Amazonas na mitologia grega, que eram as mulheres guerreiras, já que acredita-se que muitas mulheres citas eram combatentes. Inclusive, há uma princesa de uma tribo cita, que era os Massagetas, chamada Tomires. Ela era uma princesa guerreira que conseguiu liderar seu exército para se defender contra os ataques persas e, segundo Heródoto, ela teria assassinado o imperador Ciro o Grande. Depois, com o enfraquecimento dos citas, um ramo dos citas chamado Sármatas acabou se estabelecendo nas margens do rio Don, na Rússia atual, né? Eles eram bastante aparentados dos citas. E por lá eles ficaram até quase o início da Idade Média, eles se estabeleceram nessa região. Já na Ásia Menor, na região da Turquia, após o fim do Império Hitita, nós teremos uma verdadeira luta pelo poder na região da Ásia Menor. Logo posteriormente ao fim do Império Hitita, vai surgir um reino, né, um estado chamado de Frígia, na Turquia, na Turquia Ocidental. Vai surgir a chamada Frígia, né? A Frígia, ela teria se estabelecido logo após o fim do Império Hitita, por volta de 1200 antes de Cristo. E, inclusive, eles teriam se expandido até a Península Balcânica, dominando a Ásia Menor e a Península Balcânica. No caso, eles tinham capital em Gordion, e um dos personagens mais icônicos da cultura frígia é o chamado rei Midas, né? Aquele mesmo rei que é presente na mitologia grega, né? O rei Midas, que tudo que ele tocava virava ouro, e que ele foi amaldiçoado, porque até o alimento, os parentes dele, os entes queridos, viravam ouro. Então, apesar de ser um rei mítico, acredita que existia um rei Midas histórico que acabou originando o mito do rei Midas. Além também de Górdias, né, que teria feito o nó mais difícil de desatar do mundo, que apenas Alexandre o Grande seria capaz de desatar posteriormente, além de Migdon, que foi um rei que lutou contra as Amazonas. Afirma-se também que os frígios foram aliados dos troianos e participaram também da guerra de Troia contra os aqueus. No entanto, eles teriam sido, com o tempo, subjugados por povos que vieram do sul da Ucrânia e da Rússia. Provavelmente eram sármatas, né? Provavelmente os sármatas, eles deveriam ter invadido essa região. Com o colapso da Frígia, surge um outro estado nessa região da Turquia, da Ásia Menor, chamado de Lídia, né? A Lídia, no caso, ela também aproveitou o colapso do reino da Frígia e estabeleceu um reino que dominou a Anatólia. Eles são bastante reconhecidos pelo fato de terem sido os inventores da moeda, né? Foram os lídios que inventaram a moeda de metal. Acredita-se que eles derretiam o metal precioso, ouro ou prata, e pressionavam como uma espécie de carimbo. Isso aí por volta do século VII a.C. Então, os lídios, eles que teriam inventado a moeda, o método de cunhagem de moedas foi então aperfeiçoado pelos gregos posteriormente. E um dos reis mais conhecidos da Lídia foi o rei Creso, que era bastante rico, né? Ele era bastante poderoso, mas que acabou sendo derrubado por Ciro o Grande, na expansão persa na região da Anatólia. No caso, os frígios, eles tinham como culto o culto à deusa Cibele, né, que era a deusa mãe, uma deusa da agricultura, da fertilidade, né, que é bastante remanescente dos cultos neolíticos e da Idade do Bronze que existiam na Europa. Embora fosse politeísta, acreditasse em vários deuses, a deusa Cibele era a mais importante. Também havia crença em seres míticos e heróis também. Já no caso dos lídios, acredita-se que eles receberam uma forte influência da religião grega e de outros povos arredores.
E por fim, né, um outro povo que vai ser bastante marcante na Europa antiga será o chamado povo etrusco, que vai ocupar o centro da Itália mais ou menos por volta de 800 a.C. Os etruscos, eles vão formar várias cidades-estado independentes, né, umas das outras na Itália central, e vão subjugar vários outros povos nativos da Itália, inclusive eles vão dominar Roma por um certo período. Acredita-se que os etruscos influenciaram muito a cultura romana, né? O calendário, o sistema de algarismos dele, o alfabeto, assim como a religião etrusca teria sido adaptada pelos romanos junto com a influência grega para originar a cultura romana posteriormente. Então, no momento é isso, né? É basicamente essa que seria, né, a história da Europa antiga, né? Na próxima aula nós já então começamos com a civilização grega. Uma boa tarde a todos e tudo de bom.